Esclarecedor, o podcast que tem como intuito descomplicar o universo da dor crônica. Vamos explorar diversos aspectos desse tema, abordar as dúvidas mais comuns, desmistificar os conceitos e crenças e trazer informações que são essenciais para ajudar você a entender e lidar melhor com as dores persistentes. Olá! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Esclarecedor. Hoje a gente está com uma convidada super especial, colega da Aline, que é fisioterapeuta, que é a Jaqueline Fonseca. E, bom, vou deixar para ela se apresentar, falar um pouquinho da história dela e depois, como de hábito, a gente vai encher ela de perguntas. Bom, primeiramente queria agradecer o convite, é um prazer estar no podcast e acho que estamos num grupo de peso de profissionais muito competentes e excelentes para falar sobre um assunto, desmistificar muita coisa, né? Então, queria agradecer o convite. Sou Jaqueline Fonseca, sou fisioterapeuta há 4 anos, sou especializada em geriatria e gerontologia, atuo hoje com Pilates. E... acho que é isso. Então, conta um pouquinho pra gente, porque a sua... Oi, Jaque. Aqui a gente já vive tão, diário. Tão na rotina. Gente. Oi, Jaque, tudo bem? O prazer é nosso. Muito obrigada por aceitar o convite. Mas conta um pouquinho, que eu acho que essa pergunta eu nunca fiz pra você. Por quê você escolheu a área da gerontologia e da geriatria como uma área de especialização? O que te motivou? É uma coisa que eu levei muito tempo para escolher. Depois que eu terminei a graduação de fisioterapia, eu falei assim, nossa, queria me especializar em algo, mas eu queria que fosse algo muito bem planejado, muito pensado. E eu levei um tempo pós-formada até para entrar numa especialização, justamente para escolher e refletir muito sobre o que eu queria, aonde eu queria atuar melhor, o que eu queria fazer e me especializar e ficar ali naquele ponto. Então, levei bastante tempo para pensar nisso. Nesse processo, eu entrei dentro do mundo do Pilates, Comecei a trabalhar e conhecer e atuar dentro do Pilates me abriu muitas possibilidades e eu falava assim, nossa, é incrível o que eu consigo fazer através do Pilates. Quanto das pessoas eu consigo acessar. Então, jovem, adolescente, idoso, um adulto jovem. Muito legal. Então, sim, para mim, dentro do universo do Pilates, eu falei, cara, eu consigo trabalhar com todo, tão amplo assim. E eu falei assim, acho que eu vou trabalhar entrar, na especialização da geriatria, porque eu consigo manter esse meu público e eu consigo aprofundar sobre como é o processo de envelhecimento. Entender esse processo. Exatamente. Então, eu consigo acompanhar toda a evolução. Um envelhecimento saudável aí. Exatamente, porque tem público que vem pra gente como uma atividade física, vem pra mim, eu tive uma dor e tá ali no processo de reabilitação. Tem pessoas que já tiveram dor em algum momento e hoje não querem ter mais dor, então fica como um processo de autocuidado mesmo. E gente que fala assim, não tenho dor nenhuma, mas é a atividade que eu me identifico e é aqui que eu quero ficar. Então, dentro desses públicos, eu falo assim, nossa, eu posso entender do processo de todo o seu corpo, de todo o organismo, acompanhar o seu processo de envelhecimento, identificar algumas coisinhas. Nossa, tá ruim isso aqui de, uma dorzinha que tá incomodando. Vamos trabalhar isso? Fortalecer. Como uma prevenção mesmo. Então, de enxergar os pontos que eu posso trabalhar agora, para lá na frente a pessoa falar assim, nossa, estou bem, estou não saudável. Se eu sentir um pouco, já não sinto mais. E até como uma forma de estabilizar. Então, a geriatria me trouxe muito disso. A gente, hoje em dia, se desmistifica um pouco de que o envelhecimento é uma doença. Não é. O envelhecimento ele é um processo natural ali do corpo. Ele vai acontecer
E a gente, no meu caso, né, eu trabalho para que isso seja vindo de uma forma saudável, vindo para manter a funcionalidade, para conquistar. Se a pessoa perdeu um pouquinho, se eu conseguir devolver um pouco da funcionalidade que perdeu, para mim é um ganho enorme. Então, eu entrei nessa área por conta disso. Me corrija se eu estiver errada, mas é exatamente isso que eu falo, né? Então, né, sempre falo da importância do movimento, da atividade física para o paciente. Oriento que ele tem que se conectar com aquilo. Não adianta eu obrigar ele a fazer natação e ele odeia piscina. Tipo, não vai acontecer, né? Mas o Pilates acaba sendo uma atividade que a gente, a maioria das vezes, aí orienta, né? Ou apoia, vamos dizer assim. Mas tem muito paciente que fala, imagina, eu tenho uma hernia de disco, eu jamais vou conseguir Pilates. E a resposta é sempre, se você tiver com um profissional bom, qualificado, que te atenda, ele vai se adequar às suas limitações, né? Então, você não vai pôr ele para dar cambalhota se ele não tem condição de fazer isso. Então, acho que é individualizar mesmo o tratamento e todo mundo dá conta, né? O que você falou, o que está com dor, o que está sem dor, o que está reabilitando, o que está fazendo para, né, para fortalecimento. Todo mundo aí pode se enquadrar nessa atividade, né? Sim, sim. Tem funções básicas que o nosso corpo faz. Então, sentar e levantar é algo que eu e você e quem está assistindo faz. Levantar o braço, pegar alguma coisa no alto. É uma função do corpo. Tem pessoas que vão ter mais restrição e a gente vai trabalhar dentro da restrição dela. Mas eu não vou fazer. Eu sempre falo para eles, a gente tem 2 caminhos. Ou a gente faz ali dentro do que é possível trabalhar e tenta fazer um ganho, mesmo que gradativo, e lento, ou assim, não vou ter muito ganho, mas para não perder o que você tem, ou não faz nada. Então, tem esses 2 caminhos. O que é mais vantagem para você? Faz sentido você trabalhar dentro do seu conforto, de tipo assim, e até aqui o meu braço, na hora que eu vou colocar a roupa no varal, dói. Então, vamos trabalhar nos exercícios um pouco mais baixo, para você ir ganhando um pouquinho essa mobilidade do ombro, para em algum momento você conseguir fazer essa atividade com menos dor. Então, a gente trabalha dentro do que você tem hoje. Do que você ficar em casa, sem fazer nada, com o risco de perder aquele pouquinho que você tem ainda mais. Então, eu sempre faço esse questionamento. Faz sentido a gente tentar preservar e ganhar um pouquinho? Ou você não faz nada e perder aquilo que você tem ainda, né? Então, é uma questão que eu acabo trazendo para o pessoal que eu atendo, para os meus pacientes. As pessoas mais idosas, elas têm mais dificuldade do entendimento. Não sei se eu tô errada aí, já que me corrija. A cabeça dela, ela passou por muitas vezes, essa pessoa passou muito tempo sem fazer nada. Então, começar a fazer para ela faz menos sentido do que dar continuidade para uma pessoa que já fez na vida, né? Sim. A atividade física. Então, acho que isso entra um pouquinho também, né? Sim. Pro idoso. E existia muita crença de, nossa, faz o repouso, espera passar e aí depois você volta à atividade. Ou então, não faça mais isso. Você não vai poder levantar o braço acima de 90 graus nunca mais. Porque tem risco de aumentar a lesão. Então, graças a Deus, isso vem caindo um pouco por terra. Muitos profissionais vêm levantando isso, quanto médicos, quanto fisioterapeutas, de que não, a gente vai trabalhar dentro do que você tem, dentro do que é possível. Se ganhar, maravilha, tá respondendo muito bem ao tratamento. Mas eu não tô ganhando. Também é um ponto positivo do tratamento. Pelo menos você não está perdendo, né? Então, é um ponto para se levantar também. Então, hoje, eu vejo que um público mais jovem, os idosos acabam ainda resistentes ao movimento, mas a população um pouco mais jovem, né? Eles aderem um pouco melhor, porque acaba fazendo mais sentido. Às vezes, para o idoso, para a pessoa mais velha ali, ainda ele vai, mas meio desconfiadinho. Então, é um processo mesmo da gente ir mostrando
como é o trabalho, né? É quase que uma ação para a pessoa poder envelhecer melhor. Deixa eu voltar um pouquinho para a gente entrar até um pouco, para esclarecer um pouco a relação de como a gente faz essa abordagem dentro da fisioterapia. Que acho que é uma das questões, né, Paula, assim, que as pessoas ficam na dúvida de como a gente toma, como que a gente faz para ter as tomadas de decisões, né? Por que a gente indica isso? Por que a gente indica aquilo? A Jaque trabalha comigo na Vital Liz, hoje, como ela falou, é instrutora de Pilates. E eu preciso falar uma coisa antes da gente começar, porque eu acho isso importante. As pessoas, por muito tempo, eu me sentia muito ofendida quando as pessoas falavam que eu era só instrutora de Pilates. E tentar entender que o profissional que está ali por trás, ele tem uma bagagem gigantesca para fazer a atuação e ter a tomada de decisão. Então, como a pessoa chega até uma atividade física, seja ela o Pilates ou uma hidroginástica ou a musculação com um profissional de educação física, independente da escolha que ela vai fazer, a gente precisa entender esse profissional por trás e que tem todo um raciocínio clínico, né? Eu acho que é isso que é legal. Lá na Vital Liz, a gente trabalha com esse processo de, primeiro, a gente entender em que estágio o paciente está. O paciente, o cliente, essa pessoa que nos procurou, né? Ela chegou com um quadro muito forte de dor, ela precisa ainda estar naquele processo de recuperação, de analgesia, de diminuição dessa intensidade, quando ela entra para esse momento funcional, né? Então, a gente, não sei, se você conseguir explicar um pouquinho mais, assim, como que você tem essa tomada de decisão em relação aos processos que para as pessoas entenderem mesmo, os processos de escolha nossa, porque muitas vezes os pacientes não sabem por que a gente está insistindo com ele de tenta levantar um pouquinho mais esse braço para poder alcançar ali o varal, sabe? Eu sempre brinco que exercício só por exercício você acha em qualquer lugar. Você jogar ali no YouTube, exercício para coxa, você acha. Exercício para levantar o braço mais alto, você acha. Qual é o nosso diferencial? O que torna o nosso trabalho tão importante? São, além das escolhas do exercício, todo esse olhar de avaliação, olhar clínico mesmo, e todo um raciocínio por trás do atendimento, né? Às vezes a gente está ali passando o movimento, né, durante a sessão, e você já avalia que, nossa, o quadril está meio travado. Então, eu vou passar tantos exercícios ali que vão me possibilitar com que esse quadril me permita mais mobilidade. Então, toda essa leitura, esse olhar de avaliação, ler o movimento. Não tem um protocolo de eu vou pegar esse exercício, porque nós somos únicos todos os dias. Então, hoje eu tô bem. Amanhã eu tô me sentindo meio travada. O meu quadril tá meio travado. Hoje eu acordei, acho que eu dormi em cima do ombro e parece que o meu ombro tá meio dolorido. É uma leitura constante do corpo, é entender como a pessoa tá, o que o corpo tá falando. Eu sempre falo que o corpo e a mente estão totalmente ligados. Então, se hoje a gente está mais preocupado, mais ansioso, eu vou ter uma resposta no meu corpo. Se eu tô com uma dor, se eu tô com um desconforto há alguns dias, isso também vai impactar no meu emocional. Então, né? Isso vai refletir no meu humor, na minha sensação ali no dia a dia. Então, é entender como essa pessoa chega, é acolher mesmo de como está o processo. E entender aquilo como ela está. E da fisioanalgésica, né? Num pós-operatório, ou até numa dor crônica também. Quando indicar uma terapia manual, um tenso, um choquinho, um calor, enfim, de uma forma leiga aí pra gente entender? Quando o paciente vem, né, a gente acaba fazendo uma avaliação de colher o histórico, né? Então, tem toda essa abordagem inicial
que é feita, para entender um pouquinho do processo, de acolher como está sendo a dor ou como está sendo o processo de recuperação num pós-cirúrgico. Pode ser que a pessoa venha num pós-cirúrgico muito bem, sem dores, sem desconfortos, e aí a gente tem mais ganhos de mobilidade, de força, ou a pessoa vem com mais dores, mais inchaço. Então, entender mesmo como está vindo essa pessoa para a gente. Fazer toda essa entrevista, de contar como foi o processo. Eu acho que é importante também essa abordagem da pessoa ser ouvida, de você falar sobre a dor, de contar como foi o processo, porque, foi só um pós-operatório de alguma coisa. Ela fala muito que o óbvio precisa ser dito. Sim. Né? Principalmente nesse primeiro encontro, né? Além dessa parte do ser ouvido, que é muito importante, né? Acho que um processo de avaliação, ele não é feito em 5 minutos. Sim. Ele, por muitas vezes, a gente passa horas só conversando, mas é uma conversa onde a gente colhe mesmo toda essa informação, é onde a gente consegue ganhar e juntar forças para que a gente dê o próximo passo. Mas entender, assim, além de toda essa conversa, talvez aconteça num segundo momento, as intervenções, talvez, né? Muitas vezes ela não acontece no primeiro encontro, mas ser pontual em relação onde é a dor, qual é a intensidade, se está melhorando, se não está melhorando, qual é o mecanismo predominante. Para a gente, como profissional, é muito importante a gente saber o que está acontecendo, se é uma dor neuropática, se é uma dor nociceptiva, se é uma dor nociplástica, como a gente comentou no primeiro episódio, porque isso faz... Até foi uma coisa que a gente quis falar, apesar de parecer muito técnico, para as pessoas entenderem que é a partir daí que a gente faz as tomadas de decisões. Porque, às vezes, a pessoa ela está num ciclo de dor que seja necessário, né? Como falei, eu divido, num bom sentido, o atendimento em 3 momentos. No momento onde a pessoa está com um quadro muito forte de dor, né? A gente precisa cuidar disso. Num outro momento onde a pessoa está saindo desse processo, então, respondendo um pouquinho sua pergunta, depois eu jogo para a Jaque. Quando a gente recebe uma pessoa com muita dor, é aquele primeiro momento onde talvez a terapia manual seja mais indicada. A gente entra com recursos mais analgésicos, como a corrente, né, a TENS, como um laser, para diminuir esse limiar de dor. E aí, talvez, entrar com alguns recursos de movimentos, o que a gente chama de exercícios analgésicos ali, onde a gente começa a expor a pessoa ao movimento. Isso não significa que ela vai fazer um exercício físico. Às vezes, ela só vai flexionar o tronco, às vezes, ela só vai sentar e levantar. Coisas que tragam para a funcionalidade, porque esse vai ser o nosso objetivo principal. Partindo disso, aí a gente vai para aquele processo, né? Se a pessoa pode chegar nesse segundo nível, que é onde a pessoa tem um controle maior da dor. Às vezes, a terapia manual é necessária, a intervenção com as correntes, com a parte... me fugiu o nome? Eletrofísicas, né? Se a gente entrar com alguma outra intervenção. Mas aí a gente já volta um pouquinho mais pro movimento funcional. E depois disso, a gente foca no processo de trazer aquilo pro cotidiano. Se a pessoa é uma atleta, se a gente vai elaborar pro laboral da pessoa ou para a área esportiva. Então, é basicamente isso. Mas, voltando para a pergunta da Paula sobre as intervenções, você já trabalhou em clínicas convencionais. Eu acho que seria interessante a gente quebrar um pouquinho, desmistificar isso também, né? A gente está aqui para mostrar que a fisioterapia funciona, independente das abordagens, e motivar as pessoas a continuarem o tratamento, né? Se você puder falar alguma coisa sobre isso, aí já entra um pouquinho sobre as intervenções das correntes, do laser, enfim. Eu acho que é exatamente isso. Na avaliação, fazer essa abordagem de entender em que momento o paciente está, né? Seja pós-operatório, seja só uma reabilitação por conta de algum desconforto que foi inicialmente feito, ou uma dor que já está instaurada há bastante tempo. Então, é entender esse processo de
qual é o nível desse desconforto? Qual é o que ele está te gerando de incapacidade, né? Para eu entender qual é a função que você perdeu, que está te incapacitando, para eu devolver essa função. E o quanto disso está impactando de sofrimento no teu corpo, né? É um processo da gente ir afunilando as terapias. A gente sempre pergunta, o que você está sentindo de dor? Como é a sua dor? Descreve ela para mim. E muitos pacientes dizem, nossa, que pergunta difícil. E a gente acaba, às vezes, até dando opções, né? Sim. Tipo, essa dor é como uma dor em choque, como uma sensação de fisgada. Queima. Isso. Já teve exemplos de, nossa, não é nenhuma dessa opção, mas a sensação é como se alguém tivesse me pendurado pelos ombros e eu tô com 2 prendedores aqui em cima. Tá errado eu falar isso? Eu falo, não tá errado. É o que você tá sentindo. E isso traz esse afunilar nosso para que tipo de coisa, que tipo de abordagem eu vou realizar no meu atendimento. Né? E aí, pensando nas clínicas mais convencionais, né? A gente trabalhava com o TENS, que o pessoal conhece de choquinho. E o laser. Quais são os meus critérios para entender ali? Vou começar ali pelo laser. Ele, explicando um pouquinho o técnico, é como se fosse uma caneta e ele coloca uma luz ali infravermelha na região onde está a dor. E ele ajuda a diminuir um pouquinho do processo inflamatório e da dor ali local. Então, eu uso ele quando a pessoa chega com uma dor bem pontual. Então, eu tô com uma dor aqui no ombro. Ali, na minha abordagem inicial, eu já identifiquei processos importantes, entendi que é uma lesão um pouquinho mais recente, tá num processo inflamatório ativo. Então, eu vou ter sinais de calor na região, vou perceber um inchaço na região, vermelhidão. Então, eu vou usar o laser. Ele não gera desconforto nenhum, ele é pontual ali e vai agir no tecido. Então, ele vai minimizar ali o processo das células daquele tecido de proliferarem para sentir ainda mais essa dor, para diminuir o processo de edema local, desse inchaço e dessa vermelhidão. Então, vai diminuir tudo isso. Ele estaria agindo mais numa dor aguda, assim. Sim. Como anti-inflamatório. Exatamente. Como um anti-inflamatório, mas sem esse uso sistêmico no corpo. Sim. Então, ele é bem pontual. Ajuda. Tem gente que sai ali já na hora com um processo de dor bem menor. Então, ele ajuda bastante e acaba entrando num processo mais agudo de dor. Aí eu tenho o TENS, que o pessoal conhece de choquinho. Ele me dá várias possibilidades. Vou trazer um pouquinho para dor, né? Que é a nossa proposta aqui para falar hoje. A gente pode usar ele para dores mais agudas também. E pode usar para dores mais crônicas, dores mais antigas. Na anamnese também vai me trazer o que eu vou usar, o que eu vou estimular. Na minha corrente do TENS, do choquinho, ele vai dar uma sensação de como se fosse contrações. Então, ele vai estimular ali aquela musculatura. Vou dar uma analogia. É como se tivesse bem inchadinho uma bexiga d'água. E aí, com as minhas mãos, eu vou fazer uma pressão para a água subir. Então, é como se eu liberasse um pouquinho o inchaço daquela região. Eu deixasse ela mais livre para o corpo reabsorver aquela estrutura. Então, eu tô com um inchaço, fiz um pós-operatório no joelho. O joelho está inchado. Eu vou colocar a corrente, vou dar esse estímulo dele fazer essa contração para mandar esse inchaço todo para regiões mais dispersas, para aliviar um pouquinho essa pressão do joelho. Então, eu vou usar essa corrente. É uma paciente que chega com um pouco mais de dor.
mais antiga, ou que é uma dor que há um tempo atrás ele sentiu essa dor, hoje ele está sentindo de novo, né? Caracterizando ali, por mais que seja uma dor que foi, voltou e ela veio recente, a gente acaba considerando ela um pouquinho mais crônica, né? Então, eu vou escolher uma corrente que vai produzir uma sensação diferente. Vai ser tipo um formigamentozinho ali na região que a pessoa vai sentir. E isso vai estimular aquela região a liberar opioides do corpo. Então, é como se fosse um remédio sem ser um remédio. Então, eu vou dar esse estímulo para agir ali no organismo. Ele fala assim, olha, relaxa um pouquinho. Eu mando uma informação para o cérebro para ele relaxar um pouquinho, soltar ativar um pouco mais da nossa farmácia interna. Então, é esse estímulo que eu vou dar. Mas a diferença de um laser para um TENS agudo. Vou pensar no laser como uma dor mais pontual. Então, eu acabo selecionando mais o laser. É uma dor um pouquinho maior, numa área maior, é no joelho, é na coxa. Então, eu acabo colocando o choquinho, escolhendo ele para pegar mais áreas de contato. Então, eu tenho canais que eu colo os adesivinhos no corpo do paciente, eu consigo fazer um circuito para que a corrente circule por toda aquela área maior. Então, acaba sendo a diferença. E dá também para a gente pensar, porque assim, eu achei legal tocar nesse assunto, porque eu vou até fazer uma pergunta para você, doutora Paula. Porque quando a gente fala de medicamento, a gente fala de vários processos de liberação, tal, e se a gente pensa num opioide, num remédio, né? A gente pensa realmente nessa liberação. E quando a gente atua tanto com os recursos eletrofísicos mesmo dentro da fisioterapia, como com a parte de terapia manual ou os exercícios, a gente também está promovendo essa liberação. Então, é uma cascata de neurotransmissores ali, né, de efeitos neurofisiológicos que vão acontecendo mesmo dentro do nosso corpo, que faz com que a gente tenha essa redução do limiar doloroso, né, a hipogesia. A fisioterapia, as nossas técnicas, a forma como a gente atua, por muito tempo a gente ouviu falar como se fosse algo voltado para a parte biomecânica, como se ela resolvesse o problema. Aquelas pessoas que chegam e falam assim, a minha coluna saiu do lugar, o meu quadril está desalinhado. E aí a gente entra com a parte da terapia manual ou com algum recurso, o próprio exercício físico, para fazer esse complemento, mas, né, tirando aí que a gente não coloca nada no lugar, enfim, esquecem isso, para um outro episódio, que é um assunto que tem, assim, pano para manga. A terapia manual, especificamente o exercício, eles são multifatoriais. São várias coisas que acontecem para fazer com que esses receptores, a endorfina, toda essa sensação de relaxamento, de alívio da dor, aconteça. E quando a gente pensa na fisioterapia, a gente não pensa que a gente vai ali numa área específica. Às vezes, a pessoa está com muita dor na lombar e a gente não consegue acessar a lombar dela. Mas a gente pode ir com um recurso como a TENS, como o laser, como uma própria terapia manual, distante do local da dor, como o próprio exercício físico, distante do local da dor, para agir. E já o medicamento, a gente já vai mais direto. Eu acho que quando eu fiz a pergunta foi porque, né, ainda tem aquela história de, eu vou fazer fisioterapia para quê se ela só faz choquinho em mim, né? Uhum. Quem aqui nunca escutou isso? Então, voltando um pouquinho, a gente entender o processo e por que tá fazendo o processo, né? Então, o paciente participar disso, que você não tá colocando um choquinho lá para ficar jogando Candy Crush. Você tá colocando o choquinho lá, né, o TENS, porque ele tem seu efeito de analgesia, de aumentar receptor que inibe a dor.
E aí, eu não sei se eu entendi sua pergunta, mas falando no medicamento... alguns medicamentos, né, por exemplo, os antidepressivos, eu acho que eles agem mais ou menos nessa linha. Então, o que a gente quer fazer? Eu brinco que, às vezes, a dor é uma guerra, né? E a gente tem vários soldadinhos para combater ela. E aí, um soldadinho, com certeza, é a fisioterapia, a reabilitação, o movimento. Se você ainda não tem condição do movimento, o soldadinho pode ser o TENS, o choquinho, que vai agir liberando os neurotransmissores que inibem a dor. A medicação, a mesma coisa. Então, a gente vai tomar aí aumentar a sertralina no corpo, que é o que inibe a dor, aumenta bem-estar. Então, tudo isso é um mecanismo de dor para a gente tentar... Às vezes, eu até falo isso para o paciente, parece ruim que a gente está tentando enganar o cérebro dele. Óbvio que não é o termo certo, mas, assim, é enganar no sentido de quê? De fazer eu perceber essa dor menor. Porque o estímulo vai chegar para mim, como a gente já conversou, e aí eu posso entender ele como, só bati a mão aqui, passou, ou eu posso, né, fazer uma tempestade num copo d'água, que não é racional, né? Não é consciente, desculpa. Não é consciente. Mas quanto mais soldadinho eu tiver para entender que essa dor não foi tão forte, que eu posso deixar para lá, que eu consigo viajar, que eu consigo trabalhar, eu consigo melhorar minha qualidade de vida. Então, aumentando o receptor que inibidor, aumentando, né, os neurotransmissores que inibem a dor. Então, tudo isso vai fazer essa atividade. A gente mexe na modulação, né? E tem uma outra coisa em relação à TENS, que ela age junto, que é a questão da TENS e das outras atividades, né? Mas a TENS especificamente, porque falam muito sobre tolerância, principalmente quando a gente pensa em paciente com dor crônica. Então, assim, hoje já caiu por terra mesmo a gente usar a TENS no mesmo nível, numa mesma frequência, principalmente com os pacientes crônicos e com aqueles que já têm uma certa tolerância ao opioide. Essas pessoas vão ter uma reação cruzada que a TENS não vai resolver. Mas tem muitos estudos que mostram que quanto mais a gente alterna a frequência, melhor é. E só deve acontecer a mesma coisa com medicamento. Porque o nosso objetivo é fazer a nossa farmácia interna funcionar. O objetivo da fisioterapia, do exercício físico, das técnicas de terapia manual e dos medicamentos é fazer com que o nosso corpo volte a funcionar. Porque a gente tem capacidade de se tratar, né? De se curar como... Né? Isso tudo está ali de graça, a gente só precisa regular para que isso produza melhor. Exatamente. E aí a medicação ajuda, a atividade física que libera endorfina ajuda, né? Os neurotransmissores ajudam. E só pincelando um pouquinho, na área da dor, a gente tem um procedimento, né, para tratamento de dor crônica, enfim, refratária a tratamento clínico, que é o implante de neuroestimulador. O que é o neuroestimulador? É o implante que você coloca na coluna mesmo, né, que é onde a gente já conversou, que é quem recebe aí a resposta da dor. E esse neuroestimulador nada mais é do que, de novo, em outras linhas, né, numa linha muito leiga, dizer que ele engana a dor, porque ele me dá um estímulo na coluna que eu sinto esse estímulo e eu não consigo sentir a dor. E aí, com o tempo, esse estímulo, o cérebro vai apagando esse estímulo. Mas o começo de tratamento é você enganar mesmo o cérebro. Então, eu fico sentindo um choquinho. O choquinho não é confortável, mas também não é aquela dor intensa que eu tenho. Muda o tom. E aí, eu vou acostumando com aquele choquinho. O meu cérebro acostumou com o choquinho, eu não sinto mais o choquinho tá aqui e a dor sumiu. Então, é uma das ferramentas aí que a gente tem de dor, mas é sempre com esse objetivo de, né, aumentar receptor bom, diminuir receptor ruim e... Eu falo que é igual uma história, rapidão aqui. Toda história tem o mocinho e tem o vilão. E é isso. Horas o mocinho tá ali, agindo de coração, inibindo a nossa dor. Ora o vilão tá lá, agindo assim com toda a garra, fazendo com que... Então, a gente identificar e escolher ali quem que a gente quer ser na nossa história. Se é o mocinho ou se é o vilão. E até de entender do paciente, se ele tá num processo em que o vilão tá de protagonista. Exato. E falar assim, não, aqui não cabe um movimento agora. Porque, o movimento é o que traz saúde, é o que traz benefício pro corpo. Mas o paciente tá no momento de receber isso agora? Não, ele não tá, porque o vilão ali tá de protagonista, eu não vou conseguir colocar o mocinho.
Então, eu vou usar uma terapia manual. É a individualização que a gente tanto fala, né? Isso. Não existe uma técnica para todo mundo. Sim, sim. Aí eu vou... O corpo, né? O processo ali me permitiu uma intervenção com o movimento. Só que a pessoa com dor, ela tem uma tolerância muito diferente de quem não tem dor. Então, é entender isso também. Falar assim... vamos trabalhar isso aqui e no meio eu vou colocar outras atividades. Entra um pouco no processo de enganar a dor, mas não de enganar literalmente. De tipo assim, eu vou dar um descanso porque eu preciso trabalhar uma força nesse local. Só que se eu passo a sessão fazendo esse estímulo, o vilão entra de novo. Ele vai falar assim, foi muito estímulo. E o vilão fica ali no palco ainda. Então, no meio eu vou fazer um movimento que para a pessoa, às vezes, vai falar assim, nossa, mas eu tô movimentando aqui, mas a minha dor não é aqui. Mas é porque eu quero produzir um descanso para toda a estrutura que está ali no processo de dor ou no processo em que eu estou reabilitando. E aí, ele descansa, eu dou outros estímulos para depois eu voltar. Para eu não fazer com que esse movimento seja interpretado como algo ruim também. Traumático, né? Exatamente. Então, é um movimento que vai melhorar, mas o quanto de movimento, até onde eu vou, o quanto eu vou estimular. Num outro episódio, vocês estavam falando sobre o paciente com fibromialgia. Então, é isso o paciente fibromiálgico. Se eu estimulo muito ele na atividade física, ele vai aumentar a dor dele. Então, algo que era para ser muito bom vai ser interpretado como algo muito ruim. E aí é como se eu pegasse o vilãozinho e falasse, o palco é teu. Então, é entender que ele precisa de descansos maiores. Quando a gente às vezes fala assim, pode descansar um pouco. Então, tem até o propósito do descanso, né? Então, respira um pouquinho só, a gente vai descansar. Vai respirar aqui um pouquinho, sem fazer nada. Só traz atenção um pouquinho para a respiração. É pensando nesse processo de eu preciso dar esse descanso um pouco maior para o meu paciente sair com esse bem-estar e eu deixar o mocinho no palco de novo, não trazer esse vilão. Até para ele querer voltar na próxima sessão, né? Exatamente, exatamente. Já tem pessoas que não, falam assim, não, eu quero sair com a sensação do esforço. Que ele já, entra no processo ali da educação e, claro, a gente avalia que ele tem condição para isso. Ele fala assim, eu quero sair com a dor do exercício. Se eu não saio com isso, é a sensação de que eu não fiz direito. Não necessariamente que precise sair com dor da sessão ou sentir dor de esforço do exercício, de coxa cansada, de um braço cansado porque fez movimento do braço. Não precisa disso, mas tem pessoas que falam, eu gosto porque é uma dor boa, é a dor de que eu trabalhei essa musculatura. Retorno, né? Sim, é uma sensação de prazer, de bem-estar. Então, a gente estimula. Claro que dentro do que é viável para a pessoa também. A gente fala, olha, não vou passar do ponto. Só isso é o suficiente para você. Não necessariamente você precisa ir com essa sensação da dor para casa. Então, é avaliar mesmo, de tipo, cada um responde de uma maneira. Tem pessoas que o limiar de resposta do movimento é baixo. Tem pessoas que vão ser baixíssimos. Então, a gente precisa dar descansos maiores, precisa intercalar com outros movimentos também. Então, é enxergando todo esse ponto. A individualização sempre, a atenção. E mesmo o próprio paciente, né? Hoje ele tá bem, amanhã ele pode não estar. Hoje ele vai tolerar uma atividade, na semana que vem ele não vai estar bem, ele não vai querer. Então, acho que a gente sempre volta no foco, né? Da atenção, da individualização. É isso aí. E até de trazer a consciência dele. Porque, às vezes, a pessoa fala, tá doendo, mas eu tô ignorando. E a dor, ela tá ali por um motivo. Pro bem ou pro mal, ela tá te sinalizando alguma coisa. O que eu falo é assim, a dor, ela não é algo ruim pro seu corpo. Ele só tá te sinalizando que tem alguma coisa acontecendo. E não é a gente ignorar ele. Falar assim, não, vou fazer de conta que ele não tá aqui.
é entender o processo que você está passando. Por que você está com dor? É um processo de que você entendeu ali que está com um dia mais estressante. É um dia que eu dormi mal. É um dia que eu dormi em cima do braço e o meu braço está doendo. Então, você tem que entender, até para trazer para a consciência e para a gente também, de o que você está sentindo, como está essa dor, de não ignorar ela. Porque, às vezes, quando a gente questiona sobre como é essa dor, qual é a sensação no corpo, o paciente já me respondeu, não sei te falar porque eu ignoro ela, eu faço de conta que ela não está aqui, então eu não sei te falar. Isso dificulta o processo, Exatamente. Né? Até pra gente compreender e pra ele poder, né, também Nas atuar. minhas escolhas são mais difíceis porque eu não consigo identificar muito bem como tá esse processo no corpo, porque a pessoa também não tá se permitindo isso. Então, à medida que ela traz para o consciente, ela traz para o eu estou sentindo isso e eu vou buscar ajuda de o porquê disso e entender isso, fica mais fácil o processo de reabilitação, de aceitação da pessoa ao tratamento, da gente explicar, estou fazendo isso por conta disso. Se está te gerando uma incapacidade, é essa incapacidade que a gente vai trabalhar. Tipo, a dor não é muito grande, não está muito forte, mas está me incapacitando colocar a roupa no varal. É isso que a gente vai trabalhar. Porque ela está te impedindo de fazer uma atividade que é da sua rotina, ou tá te impedindo de ir passear com um netinho na rua, de dar um passeio no shopping com a sua filha. Então, não tá muito grande, mas tá te incapacitando. Se tá te incapacitando, o processo de reabilitação entra dentro disso, de devolver essa função, de devolver essa capacidade. Entender que dá para ter um ganho, né? O envelhecer, ele não é algo ruim e o corpo, ele não é frágil. O nosso corpo tem capacidade para ter ganho. E as pessoas, às vezes, falam assim, nossa, eu comecei a me cuidar muito tarde. Eu devia ter começado a me cuidar com os meus 40 anos. Eu falo, não, mas você começou agora, você daqui 2 anos vai ter agradecido por ter começado agora o cuidado. Exato. Então, nunca é tarde para começar. Tem ganho? Tem ganho. Tem como se desenvolver função, ter melhora da qualidade de vida? Tem sim. Mas, poxa, eu tô com 90 anos. Tenho ganho? Tenho ganho. Tenho 95, tenho ganho. Sempre tem, né? Sempre tem. Ó, fechando aqui, resumindo um pouquinho, a fisioterapia, ela é basicamente terapia manual, exercício e principalmente educação em dor. Sem educação, a gente não entra com os tratamentos, principalmente pensando em pessoas com dores crônicas. Elas dificultam o acesso a esse toque. É isso. Você tem mais alguma pergunta para Jaqueline? Não, super esclarecedor, super tirou dúvidas. Jaque, tem alguma coisa que você queira falar? Deixar aí como um último comentário para a gente poder encerrar? Mensagem final. Eu vou encerrar falando sobre exatamente isso, de que nunca é tarde para se começar alguma atividade. Eu falo do Pilates porque eu puxo sardinha para a área que eu estou, mas... É uma baita ferramenta. Exatamente, né? Mas não só, pro Pilates, mas buscar algo que seja prazeroso para você, né? Não vou falar que fazer exercício é gostoso na hora, porque ele tira a gente da zona de conforto, né? Tem tá um dia quente, eu vou ter que me movimentar e, nossa, eu vou sentir mais calor. Ou tá mais frio. Nossa, ia ser mais gostoso ficar deitado O nosso corpo é preguiçoso, ele não quer fazer nada. Exatamente. Então, acho que, apesar da gente precisar fazer isso, encontrar algo que seja bom. Então, seja o Pilates, seja a musculação, seja qualquer atividade, encontre algo que te acolha, que seja prazeroso, que você fala assim... Eu vou ter que ir. Eu marquei o horário, eu vou ter que ir. Mas depois que você sai, você fala, ainda bem que eu fui. Ainda bem que eu vim. Ainda bem que eu vim fazer. Então, é isso. É esse sair da zona de conforto, mas que seja bom, que seja estimulante para dar esse passo para a sua saúde. Não, nunca é tarde. A gente sempre consegue trabalhar, consegue estimular. Então,
ter esse cuidado com você. Ah, eu tenho 90 anos, tá? Mas como você se vê com 92 anos? Né? Qual é a visão sua? E foi uma pergunta que eu fiz depois da especialização. Como eu me vejo daqui 50 anos? O que eu quero para minha vida? O que eu estou construindo agora? Que a Jaqueline, com 85 anos, vai falar assim, poxa vida, Obrigada. ainda bem que você fez isso. Obrigada por você ter começado, por mais que tenha sido difícil. Então, acho que deixo a mensagem de que se cuide, né? No que for prazeroso, no que der bem-estar. E onde a gente te encontra? Eu trabalho em Campinas. Eu vou deixar o meu Instagram, @jaquefonseca. E aí lá vocês conseguem entrar em contato. Ok. Muito obrigada pela sua participação. Aline, mais alguma coisa? Não, só deixar um recadinho que acho que cabe a pergunta. Se você tiver alguma dúvida, se quiser questionar alguma coisa, trazer um pouquinho das suas angústias em relação ao tratamento de dor e quiser falar um pouco mais específico, fala com a gente, que nossa proposta do Esclarecedor é esclarecer para vocês que estão nos ouvindo. Então, deixe mesmo o recado, acesse aí, né, as nossas redes sociais, no próprio podcast, para que a gente possa construir cada vez de forma melhor as informações, para que a gente possa esclarecer cada vez mais para vocês o que vocês estão buscando, que esse é o nosso grande objetivo. Sugestões, críticas, estamos abertos. Sempre. E muito obrigada por mais um episódio. Obrigada, Jaque. Obrigada, eu. E ficamos por aí. Em breve a gente volta com mais um Esclarecer. Dor. Tchau, Obrigada. tchau, gente. Tchau, tchau.